Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu entendo que você, chegando aqui, você possa perceber que eu estou propondo uma série, acerca dos últimos dias. Eu estou propondo essa série baseada no grande arrependimento, o Great Repent, para fazer um trocadilho com o Great Reset, que muita gente que está aí estudando sobre os últimos dias entende que está em curso, que há uma data em algum lugar, em algum momento ao nosso futuro, em que haverá uma grande transformação da sociedade. Todos estão preocupados em resetar, e se você ver, por favor, meus vídeos anteriores, você vai perceber que eu estou falando que o nosso grande reset é um grande arrependimento, é uma posição que a Igreja de Jesus precisa tomar de se reorganizar, segundo a palavra, de voltar às primeiras referências, às primeiras práticas, às primeiras obras, abandonar pecados, abandonar atitudes em desacordo com a palavra, como expressão da igreja local, como uma expressão da igreja de Jesus. Então, arrependimento faz parte da agenda dos últimos dias. E eu sei que esse é um tema que nem todos abraçam com tanta clareza, e eu quero trazer isso com muitos textos e com fundamentos. Por quê? Porque parece que arrependimento nós precisamos apenas para salvação, apenas entre muitas aspas, como se depois da nossa vida cristã não precisasse mais de arrependimento, o que é um engano. Porque se nós vamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender deles, precisamos mudar de posição, precisamos voltar de alguma maneira ao nosso lugar de origem. E aí eu trago para você então essas 7 cartas de Jesus às suas igrejas. Essas 7 cartas, segundo estudiosos, elas foram 7 cartas para 7 igrejas locais que efetivamente existiram nos dias de João como igrejas locais, e essas igrejas ficavam fisicamente na Turquia. Essas igrejas também podem ser representadas, como alguns estudiosos entendem, por 7 períodos na história da igreja, desde ali de Pentecostes até a última igreja apóstata. Nós vamos tratar dela, Laodiceia. Também podemos entender que essas expressões são de igrejas no nosso dia a dia, aqui na nossa vida cotidiana, e também manifestações de vidas de cristãos, Alguns cristãos vão se identificar de alguma maneira com estas expressões da igreja que Jesus escreve, trazendo então palavras de reconhecimento, palavras de confronto, palavras de arrependimento, palavras de encorajamento, são aquelas que nós buscamos. Mas o Senhor espera então de nós, de alguma maneira, arrependimento. Por quê? Porque destas 7 cartas, em 5 delas o Senhor Jesus ele apresenta motivos pelos quais as pessoas daquela igreja, o próprio pastor daquela igreja, deveriam todos se arrepender. 5 e 7 é uma medida interessante também, que eu vou tratar no final desta série das 7 cartas, porque de 7 cartas nós termos uma divisão 5 e 2, é uma figura profética que eu creio que se aplica em algumas outras situações. Eu quero compartilhar com você ao fim desta primeira parte dessa série. Mas veja, muitos de nós podemos olhar para as nossas igrejas, aquela que frequentamos, aquela que pastoreamos, aquela que nós praticamente nascemos, muitos de nós, ou aquela que você acabou de entrar agora, você mudou de igreja, então nós achamos, não, a nossa igreja está tudo bem, está tudo ótimo, aliás, estamos muito melhores do que muita gente que está por aí. Haroldo, eu não vejo que tenha nada que precisamos nos arrepender. Bom, dependendo de qual for a sua referência para se comparar, talvez realmente tem muitas igrejas que infelizmente estão muito mais fora do lugar do que nós supostamente achamos que estamos. Mas essa base de comparação não serve, porque a régua de comparação não é quem a gente acha que está, de alguma maneira, agindo de uma maneira errada, como se nós fôssemos os certos e os donos da verdade. Mas a régua é comparar o que estamos fazendo com a expectativa que o Senhor Jesus tem acerca da sua igreja, tem acerca da sua noiva que está sendo preparada para aquele grande dia. Então, o que eu quero compartilhar com você é que para a gente primeiro olhar para a igreja de Éfeso, antes de ver qual é o motivo de arrependimento que o Senhor Jesus apresenta, é a gente ver que ele faz alguns elogios para a igreja de Éfeso que, se formos sinceros, esses elogios já vão nos confrontar. Nós encontramos a igreja de Éfeso na segunda carta que Jesus, então, na primeira carta que Jesus escreve no segundo capítulo 2 de Apocalipse. Eu vou deixar os textos aqui depois nas observações do vídeo, mas veja que a partir do versículo 1 de capítulo 2, de 1 a 7, encontramos essa carta. E Jesus, então, no capítulo 2, ele começa a falar alguma coisa sobre essa igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a sua perseverança, e você não pode suportar homens maus,
céus, e você pôs a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e você tem perseverança, e você suportou provas por causa do meu nome, e você não se deixou esmorecer. Além disso, ele vai falar no versículo 6, você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, essa igreja faz muitas coisas que são muito boas, que talvez muitos de nós não temos o mesmo resultado naquilo que o Senhor Jesus considera bom na igreja de Éfeso. Talvez precisamos comer muito feijão com arroz espiritual para estarmos aqui olhando para a igreja de Éfeso e falar, puxa vida, estou fazendo tudo que eles fazem. Será? Mas tudo bem. Mas o ponto que eu quero trazer para você é aquilo que o Senhor Jesus fala no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caiu, arrepende e volta às primeiras práticas. Por quê? Porque o seu amor se esfriou. O seu amor não é mais o mesmo, você abandonou o primeiro amor, e eu sei que esta é uma marca nos últimos dias. Jesus ele fala isso com muita clareza no seu sermão profético, de que nos últimos dias o amor vai se esfriar de quase todos. E aqui encontramos isso, então, manifesto na igreja de Éfeso. Nós, como igreja local, nós estamos atentos a isso e nós tomamos uma decisão, então, profética, não é? Nós fizemos um jejum no ano passado, baseado no fato de que o que Jesus diz é que o amor vai esfriar de quase todos. Ele não disse de todos. A Bíblia é muito forte, muito radical e muito segura, porque ela fala sempre todos, nenhum, tudo, nada, sempre, nunca. A palavra ela é muito contundente, não deixa espaços para escapar à autoridade da palavra e à seriedade do que o Senhor fala conosco. Mas é inegável que nesse momento encontramos o fato de que o amor vai esfriar de quase todos. E se vai esfriar de quase todos, nós podemos desejar ser daqueles dos quais o amor não se esfria. Não estamos dizendo que somos os melhores, muito contrário, mas estamos dizendo que entendemos que há este espaço que o Senhor Jesus deixa. Então decidimos que se vai ser de quase todos, nós queremos estar entre aqueles que não queremos ter o nosso amor esfriado. Nós fizemos uma campanha de jejum no ano passado, meditando sobre isso, no finalzinho do ano passado, meditando sobre isso e decidindo que isso passa a ser algo que nós queremos praticar. E eu quero te convidar a fazer esse movimento. Se é de quase todos, você e eu não precisamos ter o nosso amor esfriado. Mas veja que o Senhor Jesus ele fala o quê? De uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Ninguém vai esfriar se não abandonar o primeiro amor. E a igreja de Éfeso abandonou. E o que o Senhor Jesus fala, lembra-te, arrepende-te e volta. É claro que eu já vi muita gente pregar acerca de que essa questão do amor esfriar é que antes o coração batia acelerado, antes a gente estava todo dia na igreja, a gente queria estar juntinho, lendo a Bíblia, e que isso vai passando ao longo do tempo, como num casamento, como dois jovens apaixonados, noivos e casam, e que ao longo do tempo de casado a vida vai aí trazendo um certo esfriamento. É claro que o amor amadurece, o amor agora ele tem muito mais profundidade, densidade, mas ele não é como no início de namoro. Mas eu creio que em todas as etapas de casamento há manifestações de amor. Pensando que Jesus fala acerca da sua noiva, eu posso até, tudo bem, vamos pensar dessa maneira, vamos usar essa figura, mas não é esta a referência que o Senhor Jesus ele trata acerca de amor, o amor que ele espera. E ele mesmo declara isso na carta, no Evangelho de João. João revela isso para a gente com clareza. Eu vou deixar aí depois as referências, né, como eu sempre faço nas observações do vídeo. Mas o que acontece? O Senhor Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E é interessante que ele também coloca na figura dos 10 mandamentos que o Senhor Jesus repete, resumindo no Novo Testamento, ele fala que nós temos que amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa mente, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Então aqui eu vejo alguns ingredientes. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas estou trazendo uma reflexão para você. O que então nós devemos fazer para manifestar que nós voltamos ao primeiro amor, voltamos às primeiras práticas? Obedecer tudo que nós conhecemos da palavra de Deus é um bom começo. Fazer isso não de uma forma religiosa, artificial e exterior, como tantas obras essa igreja faz, como tantas atividades ela tinha, como uma manifestação visível que o Senhor Jesus reconhece como verdadeiras, mas a questão é, de alguma maneira, eles agora não obedeciam tanto, não tinham tanto zelo, talvez porque achassem que estava tudo bem e foram perdendo a sua referência, talvez porque não fizessem de todo o coração. Talvez você vai me colocar algum outro texto, nós podemos acrescentar neste conteúdo para refletir
que medida de amor o Senhor Jesus está questionando ou está nos exortando que precisamos consertar. Querido, querida, toda vez que eu vejo esse texto, eu me sinto confrontado. Eu percebo que muitas coisas da minha vida, da minha prática, eu preciso rever, preciso reorganizar, preciso me fortalecer, preciso aprofundar a minha experiência com o Senhor através da sua palavra. E aqui na igreja nós cremos que nós precisamos da palavra e do poder do Espírito Santo. Nós queremos andar nas duas dimensões e o Espírito Santo vai aquecer o nosso coração para que a palavra então seja revelada e para que nós possamos viver cada vez mais a palavra, e vivendo cada vez mais a palavra, nós vamos buscar o Espírito Santo com intensidade e manifestaremos a sua obra em nós, nos aquecendo o coração de amor pelo noivo, nos aquecendo o nosso coração de amor por Deus. Esta é a obra do Espírito Santo que inclusive nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira obra do Senhor, Deus Espírito Santo, o Deus esquecido, como Francis Chan escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo que você leia. Então a minha questão para você e para mim é como está a nossa obediência à palavra por amor. Como está a nossa relação com aquilo que o Senhor Jesus nos chama a fazer, nos pede para fazer, nos traz como ingrediente para a nossa vida, porque este é um ingrediente importante que o Senhor Jesus nos convida e nos exorta a nos arrependermos. Então, se estamos entendendo que essas cartas todas são para nós, para mim e para você, porque são as cartas de Jesus para a sua igreja, cartas que ele escreveu para serem aí associadas ao conteúdo dos últimos dias, porque é o conteúdo que João está trazendo no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Então, se o Senhor Jesus está nos exortando a nos arrepender, diz até que vai mudar o nosso candeeiro de lugar se nós não nos arrependermos. E eu não vou nem entrar no que é mover o candeeiro, porque esse aqui também é um assunto que tem muitos ingredientes e não é a minha ideia fazer algo exegético, tão longo. Eu quero trazer uma reflexão devocional, uma reflexão de inspiração, uma reflexão de autoavaliação dentro da agenda dos últimos dias, porque eu creio que nós estamos vivendo neles. Então, se você acha que não tem nada para se arrepender, veja o que a igreja de Éfeso fazia e veja o que o Senhor Jesus exorta a igreja de Éfeso a ser transformado. E assim eu entendo que tanto você quanto eu, nós podemos olhar para a igreja de Éfeso e falar: Senhor Jesus, ajuda-me a ser transformado, ajuda-me a voltar às práticas, à prática das primeiras obras, ajuda-me a voltar ao primeiro amor, ajuda-me a me arrepender do que está em mim que não te agrada, porque eu quero estar perfeitamente alinhado com o Senhor para aquele dia. Jesus vem, Ele vem buscar a sua noiva. Você está preparado? Você que é de Jesus, você está entendendo o momento que nós estamos vivendo, você está buscando realmente estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Eu decidi que eu quero publicar o máximo conteúdo do que eu creio, quero falar nas minhas mídias sociais verdades espirituais, quero compartilhar esse conteúdo porque eu quero de alguma maneira contribuir para que o Senhor possa colocar aí diante de mim nessa telinha alguma pessoa que vai se identificar com o que eu falo e de alguma maneira o Espírito Santo de Deus vai aquecer o coração e vai trazer para mudanças espirituais. E se isso acontecer, eu vou estar cumprindo o meu chamado como pastor também que eu sou no reino de Deus. Eu oro para que você e eu possamos refletir sobre a igreja de Éfeso nesse momento, depois que a gente desliga esse vídeo, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que possamos voltar à prática das primeiras obras, possamos nos arrepender, obedecer a palavra, realmente amar o Senhor de todo o coração e estarmos alinhados, colocando aqui um tique de falar: Senhor, por favor, eu creio que eu compreendi e eu quero que o Senhor me ajude a cumprir esta palavra de exortação do Senhor, para que ela não seja mais uma palavra de exortação na minha vida, mas seja uma palavra de que o Senhor fala: tá bom, vocês estão todos bem neste quesito, vamos continuar para aquilo que o Senhor tem de conteúdo para nós. Que Deus te abençoe e fortaleça. Ore por mim, eu preciso da sua oração, porque eu também preciso alinhar minha vida cada vez mais com a palavra do Senhor. Quanto a você que está aí do outro lado, saiba que eu oro muito por todos vocês. Eu oro por todos esses que o Senhor tem me dado a oportunidade de tocar. E oro para que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.